Graças a Deus por esse dia 25, domingo, né? De 2024, agosto de 24. A vida que nós temos hoje é em Cristo. Nós somos filhos, temos essa filiação em nós. Existe um Deus, uma fé e um batismo. O Espírito Santo, quando ele vem, ele esclarece que só um Deus. Efésios 4:5. Então ele nos deu essa paz de espírito para que nós hoje entendêssemos que a fé que chegara para nós, né? Essa fé que nos deu salvação, Romanos 5:1, buscado mediante a fé temos paz para com Deus, a salvação chegou, por entendermos a vinda do Cristo, aquele que se institui da vida da igreja, né? Antes da cruz, né? E pós-cruz, ele morre e vem a ressurreição do Cristo. João, por ser o último fazedor da lei, ali está vindo o Cristo, né? Para ensinar aqueles que lá estavam e mostrar a marca do cravo na mão e a marca da lança do lado dele. Por quê? Ali ele tinha cicatriz na mão dele e do lado para vivenciar que ele voltou. Não tinha ainda subido aos céus, mas estava mostrando o feito dele ali, para entender a segunda vinda dele. Como é que eu sempre menciono, Hebreus 9, 26 a 28, eles aguardavam ali o mestre para a salvação, porque ele falou, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros, ele voltou lá. E João 14, 28, ele voltou e falou assim, eu vou, mas eu volto. E ele voltou. E no coração daqueles que lá estavam, ele permaneceu, porque não tinha ainda aqueles que lá estavam, Deus no coração deles. Por quê? O Espírito Santo chegou em Atos 2:1 e derramou aos corações do Espírito Santo, como hoje que você tem e eu tenho, para ter esse esclarecimento da palavra de Deus, para não vivermos na mão de homens. Homens estes, desviados da verdade, já havia lá, né, antes da cruz. Entenda você, que você é filho, você tem a filiação do Pai no teu coração. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, meu amado irmão, eu tenho mencionado aqui João, né, João capítulo 20, versículo 1, Maria Madalena, né, passando alguns dias, ela saiu à procura do mestre no túmulo, né, e chegando lá não encontrou ele. Já estava lá andando entre eles e eles não reconheceram, até que encontrou o jardineiro, que era ele mesmo. Ela confundiu o Cristo com o jardineiro, né, não reconheceu na segunda vinda dele. Então, ali, né, está vindo ele para ensinar que ele é a ressurreição e a vida. João 11, 25, ele citou para ensinar a igreja. Então, como hoje as pessoas não pregam a graça pura do evangelho, não sabem que são filhos, são herdeiros. Eles têm um pai que é Deus. Deus é pai dos espíritos. Se existe corpo natural, existe o corpo espiritual aqui dentro de nós, que é 1 Coríntios 15, 42, 42, 44. Então, existem esses dois corpos. O primeiro, o natural, que é esse aqui que a gente vê. O meu primeiro morreu na cruz, para que eu possa hoje falar de Jesus com verdade que liberta. Então, aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 1, a nossa filiação em Cristo. 4:1 de Gálatas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto é ele senhor de tudo. Então, por que escravo? Porque antes da cruz eles eram escravos. Você vai ler Hebreus 2:15, né? Eles tinham um pavor da morte, porque esperavam o Cristo chegar para tirar eles da escravidão que estava sobre eles, que estavam sobre a lei. Jesus estava sobre a lei. Por isso, depois da cruz, o Cristo vem e tira a lei. E a graça e o evangelho, nosso coração é gravado pelo Senhor Jesus Cristo. Acreditou e hoje mora em nós. 2. Mas está sob tutores e curadores. Então, as pessoas hoje da lei de Moisés estão sob tutores e curadores, porque não conseguem entender o Espírito Santo dentro dela e não vive uma vida de paz, de alegria, de conhecimento, de entendimento. Por quê? Transformai-vos para a renovação da vossa mente. Uma mente tem que ser transformada, tirar a mente velha e colocar uma mente nova. Porque ele deu a mente para nós.
1 Coríntios 2,16. Está ali, na mente de Cristo, para que nós possamos entender a palavra de Deus. E Romanos 12, versículo 1 e 2, ele transformou a mente daquele que crê. Aquele que crê já sabe que tudo aconteceu na cruz e que Jesus já veio. E ele é o Cristo que eu citou, que mora no coração. Ele é Deus, ele é o Espírito Santo. Há só um Deus. Ele se fez carne, né? Para ensinar aqueles que lá estavam segundo a lei, que ele nasceu sob a lei. Ele era judeu. Então ele teve que completar toda a lei para trazer a graça para nós. Só que você não é judeu, você é gentio. Para não fazer as obras de Deus, porque o pastor, ele, o que ele faz? Ele pede que as pessoas façam as obras de Deus, mas já está pronta para nós que estamos em graça, né? Efésios capítulo 2, versículo 10. Andamos nas obras que Jesus preparou para nós de antemão, por causa dessa fé que haveria de vir. A fé chegou para que nós entendêssemos hoje o Cristo no nosso coração, o nosso amor. Então aqui no 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos sujeitos ao rudimento do mundo. Rudimento do mundo, o que é? Não pode isso, não pode aquilo, né? Não pode comer carne de porco, não pode ir à praia, não pode nada, porque o pastor ali, ele tem a regra dele, ele tem ali o uso e costume. Então ele fez uma igreja fechada para ele e seus membros, porque prendeu ali aqueles membros. E eles não conseguem sair porque estão numa teia de aranha, porque a graça é liberdade, a graça não é libertinagem. Você vai ler 2 Coríntios capítulo 2, do 13 ao 17, ali está dizendo o quê? Temos liberdade em Cristo, para vivermos em Cristo. Você e Cristo, eu e Cristo, nós e Cristo, não você e o pastor, segundo a carne, que vai te enganar, vai fazer você comprar uma arca de madeira, que estão vendendo arca de madeira, estão vendendo água, estão vendendo tudo, por quê? Fizeram da casa do Pai um comércio. Não, Deus é Espírito de verdade, é esse que ele procura para que o adore em Espírito de verdade. 4. Vindo por aí a plenitude do tempo, já veio a plenitude do tempo, já está de nós. Deus enviou o seu Filho, Jesus de Nazaré, nascido de mulher, nasceu de Maria, né? Nascido sobre a lei e sobre a lei. Mas ele veio tirar a lei e trazer a graça. Hebreus 10, versículo 9, está ali. Remorra o primeiro, para estabelecer o segundo, tirar a lei de Moisés, para que a graça e o evangelho viesse e nos tornássemos aqui filhos de Deus, não escravo do homem. Né? Existia escravo de Ismael, filho da escrava, né? E existia ali Isaac, filho da livre, Abraão. Então nós somos filhos da livre. Já nascemos da água do Espírito, já estamos aqui felizes, contentes com o Pai no nosso coração. 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Então o resgate já aconteceu na cruz, sobre a lei. Não existe igreja do resgate hoje. Eles querem resgatar aquilo que já está resgatado. Eles querem fazer aquilo que Jesus já fez. O que Jesus já fez? Jejuou por nós, para aqueles que lá estavam, entendam bem. Passou pelas águas. Por quê? Batismo de arrependimento. Hoje, passar pelas águas é uma fantasia, é uma novela. Passar pelas águas é uma simbologia, porque o batismo da cruz salvou você. Ali está escrito que ficou o seu velho homem. Se você não ler, você não vai entender. Que é Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Então, o velho homem não fica na água que o pastor colocou que fica. Não fica, porque o pecado foi tirado, foi abolido. 1 João capítulo 3, versículo 5, 6. Tudo já aconteceu na cruz. Para que você vivenciasse hoje a verdade que liberta um coração. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus. Deus enviou o seu Filho, por quê? Para completar os 63 mandamentos da Torá e trazer a graça. Ficou 10 mandamentos para Moisés e ficou 2 debaixo da graça. Amar o seu próximo a ti mesmo e amar a Deus primeiro. Então isso aí já cumpriu toda a lei. Ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. 7. De sorte que já não és escravo. Então, da cruz para cá, você não é mais escravo. Mas o pastor, com as suas obras que ele manda fazer, ele induzem ao erro, as pessoas fazem.
Por que fazem? Porque falta de conhecimento. Oséias 4,6. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Lê Oséias 4, do 1 em diante, todinho ali, texto e contexto, você vai entender por que existe essas pessoas que servem a homens, porque está debaixo da lei, é Ismael, segue um pastor, um homem segundo a carne, não segue o Deus. Para seguir Deus, você tem que ser livre, porque você está com Deus. Deus conduz a tua vida nesse mundo que aqui está. Para você largar isso, largar aquilo, largar a religião, largar o futebol. Mas as pessoas não querem largar isso. Esse que é o problema. Eu não queria largar, mas eu tive que largar porque adoeci, entendi a palavra que me libertou, que me levantou, que me salvou, que me trouxe o amor de Deus no meu coração, que aqui ficou. Por que ficou? Hebreus 8:1. Eu vou gravar nos seus corações as minhas leis, dos seus pecados, não vou me lembrar mais, e vou usar de misericórdia com as suas iniquidades. Estava saindo a lei e a graça chegando, porque é a transição da lei para a graça. Quando você lê de Romanos a Hebreus, está a transição da lei para a graça. Aqui você entende que Deus é um só. Há um só Deus, há uma só fé, um só batismo. Então, as pessoas que estão debaixo das congregações hoje estão ali com tutores e curadores. Não entendeu que Deus é o pastor dela. Eu sou o teu pastor e nós faltará. Salmo 3:1 e 5. Ele ungiu você e eu com a de alegria, que é o Espírito Santo. Não é o óleo do pastor das congregações que estão aí fora, que eles passam óleo, eles ungem com azeite e faz você fazer várias coisas, por quê? Manipula você. Você é livre para com Deus, Deus te deu uma vida e essa vida é abundância, por quê? Está escrito. Você nasceu da água do Espírito, você tem que informar essas palavras às pessoas para que entendam que o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo sempre foi alimento. A Santa Ceia é uma Páscoa judaica. 22:14 de Lucas, ali ele celebrou a Páscoa. Ele falou, da agora em diante, jamais beberei do fruto da videira, até que venha. E quem é que veio? O reino de Deus. O reino de Deus é você entender que ele mora em você hoje. Para que você viva o reino aqui, no céu, nova terra, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, onde você tem uma conduta, uma postura de um cristão verdadeiro. Não fazendo as obras de Deus. Entender que ela já está pronta para você. Viver aqui o reino dentro de você. Como diz 14:17 de Romanos, o reino de Deus é o quê? É a paz e a alegria de espírito. Porque você vem amar a todos, em espírito e verdade. Amém. E graças a Deus, obrigado, Senhor. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar esse lindo e verdadeiro amor revelado ao meu coração. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei a paz, que é o verdadeiro amor. Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as minhas lágrimas, Ele levou a minha dor. Para que sacrificar? Ele foi o último sacrifício por mim e por você, porque você chora, você sofre sem saber o que fazer. Oh, glória! Jesus Cristo é amor, Ele é perdão, Ele hoje faz morada dentro do nosso coração. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, oh meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. O Filho do Homem, quando ele vem, né? Ele vem para executar toda a obra de Deus. E ele sentado no poço de Jacó, João 4, versículo 10. Ali estava aquela mulher samaritana sentada e ele pediu, mulher, dá-me água de beber. Ela falou, Senhor, eu não posso tirar, porque o poço é fundo. Ele falou, mulher, a água que eu lhe der fluirá dentro de você de água viva. Essa água que ele deu àquela mulher lá no primeiro século, está aqui no século 21, que é o Espírito Santo em você. Alegria de paz, de amor, de perdão em cada coração dentro de você. Não é a água que o pastor pega lá no mercado e unge na igreja dele e dá para você para te enganar. Mas a água é espiritual.
O amor é espiritual. O amor de Deus é espiritual. Ele não tem princípio de dia, não tem de existência, porque Ele é nosso Pai, Pai dos Espíritos. Como diz Hebreus, capítulo 7, versículo 3, Ele nasceu de mulher sob a lei, mas Ele veio do Espírito Santo para que você entendesse o Espírito Santo em você, para não sofrer danos aqui, ali ou lá. Por quê? No teu coração Ele está. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Amém. E graças a Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.